Fala galera, beleza? Vocês também tá legal, tranquilo de boa? Então tá, ó. Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcílio. E hoje tem um assunto super importante pra tratar com vocês, que é infelizmente, o aumento da tretinha e da briguinha entre Jair Bolsonaro e Emmanuel Macron. Falar quem tá certo, quem que tá errado, quais são os interesses e quais as possíveis consequências para o Brasil, para a União Europeia, para o G7 de maneira geral e principalmente para a nossa Amazônia. Mas se você quer saber, galera, sobre isso e também sobre outras coisas, geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu conto muito com a ajuda de vocês. Tamo junto? Belezinha? Então tá. Bom, galera, é o seguinte, tudo começou, quando a gente teve uma série de medidas, digamos assim, um tanto quanto polêmicas por parte do governo Bolsonaro, de demissão do diretor do INPE, de falar que os dados de desmatamento da Amazônia eram mentira e tal. E a gente teve a demissão do Ricardo Galvão, que era o presidente do INPE. Nisso, a gente teve a Noruega e a Alemanha cortando o dinheiro do Fundo Amazônico e o aumento das queimadas de uma maneira até que anormal para o período, tá? A NASA e o INPE já confirmaram esses dados. Embora esse período seja período de queimada mesmo, não queimadas naturais na Amazônia, mas queimadas naturais no Cerrado, tal, a gente sabe que isso sempre acontece, tá bom? E fato é que o Emmanuel Macron, oportunamente, seja bem claro isso, oportunamente foi lá e começou a ser o principal líder mundial em defesa da Amazônia. O nosso presidente Bolsonaro, a gente sabe que não é flor que se cheire, e começou a trazer um monte de coisas condenáveis, declarações ali, o Macron não sabe o que ele tá falando, até fez uma certa grosseria, aliás, uma grande grosseria, por exemplo, respondendo um comentário de um cara no seu Facebook que tinha brincado com a imagem da mulher do Macron, que é 24 anos mais velha, e esse cara, essa postagem comparou a mulher do presidente Bolsonaro, que é bem mais nova e uma aparência mais bonita, mais jovial, enquanto o Macron tem uma esposa que é mais velha e uma aparência um pouco menos bonita, com os padrões de beleza aí mais convencionais. Ou seja, uma coisa bem pouco ortodoxa, uma coisa bem que você não se espera de um cidadão inteligente, um cidadão responsável, e muito menos de um chefe de Estado, de um presidente da República. Ou seja, as trocas de farpas, elas aumentaram. Fato é que mesmo com esse monte de troca de farpas, a reunião do G7, que findou ontem, que acabou ontem, prometeu que ia liberar um fundo para o governo Bolsonaro de preservação da Amazônia de aproximadamente 20 milhões de dólares. Isso correspondente a 91 milhões de reais. É bastante coisa, galera, por mais que pareça bastante, eu queria com certeza receber essa grana, mas não é tanta coisa. Se a gente pegar, por exemplo, o que já foi cortado de benefícios do Fundo Amazônico, da Noruega, da Alemanha, dá muito mais do que esses 90 milhões de reais. O próprio, como é que ele chama? O Leonardo DiCaprio, ele prometeu que ele vai ajudar com 5 milhões de dólares a preservação da Amazônia. Ou seja, parece uma coisa estrondosa, mas não é muita coisa não, tá bom? O Bolsonaro foi lá e falou, galera, nem precisa desse dinheiro. Aliás, eu só quero dinheiro da galera que for vizinho aqui, países sul-americanos, que também estão sofrendo com problema, o que, aliás, parênteses, esteja bem claro que a França é sim vizinha do Brasil, porque ele tem um território chamado de Guiana Francesa, que também faz parte da floresta amazônica, fecha parênteses, ou de Estados Unidos e Israel. Exatamente o porquê esses países, se a gente sabe um pouco mais de geopolítica, a gente até consegue entender essa convergência que o Bolsonaro tem com esses países, mas do ponto de vista logístico não faz o menor sentido. Por que justamente Estados Unidos e Israel? Qual que é o diferencial deles em relação aos outros países? E aí depois o Bolsonaro até mudou um pouquinho o tom e falou que não, na verdade ele até aceita ajuda, mas só se o presidente Macron se desculpar antes. Galera, de verdade, eu particularmente sei que o Macron, ele tá querendo arranjar uma desculpa verde para fazer uma barreira verde contra os produtos brasileiros. Eu não acho que a intenção dele seja das melhores, seja realmente preservar a Amazônia. O que ele quer mesmo é não prejudicar os agricultores franceses e tentar barrar com qualquer desculpinha que seja o acordo entre União Europeia e Mercosul. Beleza. Mas o que o Macron fez de errado? O que o Macron fez condenando, xingando o presidente Bolsonaro para ter que pedir desculpa? Eu praticamente não concordo com a proposta que o Macron fez, que ele falou que existe a possibilidade, por exemplo, de internacionalizar a Amazônia, coisa que já foi discutida no passado distante e que não tem a mínima possibilidade de acontecer se o Brasil quiser manter a sua soberania. Aliás, é uma coisa que foi falada pelo Macron, mas outros líderes a rejeitaram. Ou seja, o Macron, ele está sim errado. E aí, quando a gente vai ver, por exemplo, as atitudes que o Bolsonaro está trazendo, ele foi lá e convocou uma reunião hoje com uma série de governadores da região amazônica, da chamada Amazônia Legal, que é a Amazônia que pertence ao Brasil. E a gente foi ver o discurso que ele fez. Ele perguntou para cada um dos governadores se eles aceitariam ajuda externa. Todos com certeza falaram que sim. Grande parte deles, até para tentar preservar a sua imagem,
falaram que o desmatamento não aumentou, que isso é só coisa da mídia, etc. Coisa que a gente já esperava, né, de poder político, não havia a mínima desconfiança que eles realmente iam fazer isso. Só que daí ele foi lá e, para finalizar o discurso, sempre com uma grande pérola, né, do Bolsonaro, ele foi lá e disse que, na verdade, existe uma política desde o governo Collor de demarcação de terras indígenas contra a vontade do governo. Ou seja, como se fosse uma forma, não sei, galera, ele não explicou direito, tá? Mas uma forma, sei lá, de atrasar o desenvolvimento econômico do nosso país, como se não houvesse a mínima possibilidade de você demarcar terras indígenas, que é um direito garantido pela Constituição de 88, esteja bem claro, a demarcação de terras indígenas e a criação de um órgão federal, a criação não, né, mas a manutenção de um órgão federal chamado de FUNAI, que vai ser responsável por aquela demarcação. Isso está na nossa Constituição, é um direito da população indígena, das minorias, quilombolas, indígenas e tal, mas que o presidente não pensa em nenhuma maneira de manter essa preservação, ao mesmo tempo aumentar o desenvolvimento econômico do nosso país. Parece que o governo, de maneira completamente antidemocrática, antirracional, ele pensa que são coisas opostas. Você não pode ter comunidades indígenas e, ao mesmo tempo, você ter aumento da produtividade do agronegócio. Dá para você aumentar a produtividade sem explorar mais um terreno, galera. É só você financiar, por exemplo, projetos da Embrapa, é só você promover investimento em ciência e tecnologia para aumentar a produtividade da terra, sem a necessidade de expandir a fronteira agrícola como o que está acontecendo hoje. Vocês percebem? Então, nessa briga entre Macron e presidente Bolsonaro, sabe quem saiu perdendo? Literalmente, os dois. Foi uma atuação patética dos dois lados. O Macron, por tentar se mostrar de bom moço, e a gente sabe, qualquer um, né, galera, que vê, isso ficou nítido para qualquer integrante do Brasil, da União Europeia, do G7, que o Macron, ele está querendo boicotar esse acordo do G7, do Mercosul com a União Europeia, e ficou ruim também para o Bolsonaro, porque ele poderia ter defendido a soberania nacional, beleza, defendeu, mas sem usar esses argumentos esdrúxulos que ele utilizou, falando que a mulher do cara é feia, que, enfim, galera, esses outros xingando, né, falando o Macron, desrespeitando o Macron de uma maneira tão explícita como ele fez. Ele poderia ser comportado mais como um chefe de Estado e, para piorar, ainda deixou claro que ele não tem uma política pública favorável à instalação das reservas indígenas, à preservação, à manutenção das comunidades quilombolas indígenas, em contraposição ao desenvolvimento econômico. Ele vê como se fossem posturas antagônicas. E isso, obviamente, não é, nunca foi e nunca será. Belezinha, galera? Deu para entender essa treta? Deu para entender o que está acontecendo nesse momento entre Macron e Bolsonaro? Então, se vocês curtiram o vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa nos comentários, né, quero saber a opinião de vocês, de maneira respeitosa sempre, claro. E é isso aí. Beijos, abraços e tchau!